E aí, será que deu agora? Estou ao vivo? Acho que sim. Vamos ver, vamos ver. Olá, boa tarde, tudo bem? Aê, acho que sim, estamos ao vivo. Boa tarde, pode ir entrando. Olá, Fê, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. Lu, boa tarde. Que legal o pessoal entrando. Vamos lá, então. Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre moda. Oi, Fê! E nessa tarde aqui de sabadão, vamos ver quem é que é o guerreiro aqui que fica, né? Até o final dessa live aqui. Lu! Porque eu quero falar então sobre interpretação de modelagem. Quero fazer uma interpretação rapidinho aqui, tá? Para vocês então, né, que já me conhecem, aí eu já trabalho um bom tempo com modelagem e com outras áreas aí da moda, e eu quero começar a trazer um pouquinho desse conhecimento aqui. Então, em pleno sabadão, hoje de tarde, vamos lá. Olá, Odílio, tudo bem? Então, gente, para quem tá começando com moda, né, se você quer fazer suas próprias roupas, se você quer viver de moda, se você tá entrando no mundo da moda agora, se você já trabalha, se você já tá numa empresa, se você quer entrar para uma empresa, você quer adquirir conhecimento de modelagem, esse espaço aqui é para você, tá? Então, hoje vamos falar sobre interpretação. Olá, Júlia! Vamos falar sobre interpretação, tá? Durante todo esse tempo aí que eu trabalho com modelagem, eu percebo que a grande dificuldade das pessoas é em relação à interpretação, tá? Entender por que eu tô fazendo essa linha aqui, por que essa reta é reta, né? Por que essa curva é acentuada ou mais suave? Por que o molde fica do jeito que fica? Então, minha função aqui é desmistificar a modelagem, tentar trazer de uma forma mais simples para vocês, tá? E para isso, para a gente entender de modelagem, entender como que funciona cada parte do molde, a gente precisa conhecer o corpo, tá? Entender os volumes, principalmente no corpo feminino, porque o masculino ele é mais quadrado, mais inteiro, né? Então existe uma proporção, é mais inteiro de ombro, cintura, tá? Enquanto que no corpo da mulher nós temos mais curvas. O infantil também é mais reto, né? Não tem busto, então a barriguinha, quadril, é tudo mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então no corpo feminino é onde a gente vai ter mais desafio, tá? Para trabalhar essa modelagem em função da diferença das proporções, né? De busto, cintura, quadril, tá? Desses tamanhos. Então a gente vai entender esse corpo para conseguir fazer uma interpretação bem legal, tá? E hoje aqui então eu vou trazer essa interpretação de uma calça. Vamos entender um pouco sobre a calça, tá? E a gente começa, para entender sobre a calça, a gente vai começar falando então sobre o corpo. Então eu vou desenhar aqui, tentar representar rapidinho, né? O que seria o corpo feminino aqui, tá? Desenho bem bonito. Então, o que é essa coisa estranha aqui? Cintura é a minha região menor do corpo, tá? Quando a gente fala de proporção, a gente sabe que, né, nem todo o corpo vai ser assim, mas quando a gente pensa em proporção, a cintura representa a nossa circunferência menor do corpo, tá? Então, aqui pra cima, né, eu começo a subir em direção ao busto. Daqui para baixo eu tenho o meu quadril, joelho, né? E o comprimento da perna até o meu tornozelo. Sempre que a gente vai fazer uma modelagem, a gente parte de um desenho, tá? E de um desenho que é bem legal se a gente tivesse desenho técnico, tá? E o que é isso? É a especificação dessa peça,
tá? Então vai trazer ali todas as informações que eu preciso para a construção dessa peça. E o desenho técnico é feito em cima de um bonequinho estático, que representa a forma do nosso corpo, para que a gente possa entender então onde que passa essa roupa no corpo, se ela é justa, se ela é folgada, onde que tem um recorte, se vai passar bem em cima do meu busto, mais embaixo do meu busto, tá? Então a gente precisa ter a compreensão, né, do corpo para conseguir fazer o desenho. E aí eu vou desenhar então essa calça em cima do meu corpinho, tá? Então a calça, sempre a roupa, ela vem, né, folgada, ela vem por fora do nosso corpo, tá? Ó. Claro que aqui tô fazendo de caneta bem simples, tá? Mas pra gente entender então, essa calça passa por fora do meu corpo. E a gente tem o cos, que segura a minha cintura, tá? Nesse modelo eu vou colocar um bolso aqui. E a gente tem a costura do gancho, com uma abertura. Basicamente, o que a gente precisa entender para construir essa modelagem hoje é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, a gente vai falar de cos, do bolso e do desenvolvimento das pernas dessa calça, tá? Então, entendemos como vai ser o nosso modelo, de forma bem simples aqui no desenho, tá? E agora a gente vai começar então a desenvolver cada partezinha dessas do molde. E a gente começa pegando um molde que se chama base, tá? E eu não vou trabalhar a base aqui com vocês, porque tem um monte de bibliografia aí, né? Um monte de informação aí para vocês a respeito de base, tá? A base é o primeiro molde que a gente tem, que representa a forma externa do corpo, exatamente a medida do corpo, tá? Que vocês vão construir, seja na medida do corpo de vocês ou a partir de uma tabela de medidas, tá? Mas então, a gente vai pegar essa base, que é esse primeiro molde, e vai interpretar, vai criar esse modelo de calça em cima da base, tá? Então, a nossa base, ela vem da cintura, ó, faz o gancho e o volume aqui, o comprimento das pernas. Então, a gente vai pegar esse molde da base e começar a desenhar, interpretar esses desenhos em cima da base, tá? Então, vou apagar aqui. Vamos lá. A gente vai ter a base da frente. E a base das costas. Então, já entendemos o porquê que a base da frente, né, é assim, como eu tinha desenhado ali, tá? Então, a cintura, nossa região maior, o volume do bumbum aqui no quadril, tá? O gancho, que é essa costura aqui no centro da perna, tá? Então, o gancho na frente, ele é mais retinho e com uma leve curva aqui, que vai entrar, então essa curva é o que vai entrar lá pra dentro da perna, tá? Olá, Angela, Bruno, Natália, que legal ter vocês aqui. Então, temos a cintura, o quadril, o gancho e aqui o comprimento da perna. Em cima dessa base, agora a gente vai começar então a nossa interpretação, tá? Então, lembra que a gente tinha desenhado um cos. Então, esse cos tá desenhado aqui. Esse cos, a gente precisa determinar a altura dele para que seja a mesma altura na frente e nas costas, tá? Então, sei lá, vamos dizer que ele é de 4 centímetros. Depois do cos, a gente tem o bolso.
que é onde vai entrar a mão aqui, ó. Então, se a gente olhar para esse desenho aqui, é como se a gente já tivesse pelo menos 3 partes de peça, tá? Que é a calça, o cos e o bolso. Mas dentro de cada partezinha dessa ainda vai surgir outros pedacinhos, tá? Que a gente vai entrar agora. Então, vamos começar separando. Se a gente olhar para essa calça, quem tiver de calça aí, olha para sua calça, tá? Esse tecido principal, essa parte de fora, a parte externa, ela tem um buraco, que é onde a gente coloca a mão. Ou seja, então essa parte que é visível, tá? Que todo mundo tá vendo, ela tem um buraco, que é onde a gente vai colocar a mão para o nosso bolso. Então começa aqui, ó. Eu tenho cintura, vamos ver onde é que eu vou fazer aqui. Cintura, eu tenho gancho, eu vou ter um buraco aqui, ó. Depois eu tenho curva do quadril. E aí eu venho descendo o comprimento da minha perna até a barra da minha calça. Então, se a gente pensar no molde externo da calça, é isso aqui. Então, a gente tem uma frente. Essa é uma parte de molde. Agora, se eu pensar no meu bolso, essa calça, ela tem essa entrada, né, para colocar a mão, mas a gente não fica com um buraco exatamente aqui, né? Tem uma parte de tecido e essa parte de tecido é a mesma do tecido externo, do restante da calça, tá? Então, a gente precisa pensar que aqui tem outro pedaço de molde, que se chama o bolso. Então, vai pegar um pedaço da cintura e ele vai prender, ó, até mais aqui na frente. Vai fazer a curva do quadril e vai determinar o comprimento que a gente quer para colocar essa mão, ó. Esse é o bolso. Então, temos aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Cintura. Meu Deus. Cintura. O comprimento do bolso. A curva do quadril. E a finalização do bolso. Esse é o bolso. E além desse pedaço, a gente tem o fundo do bolso. Porque o que acontece? Quando a gente coloca a mão nesse bolso, repara, deixa eu tentar puxar o meu aqui, que tem um outro tecidinho, tá? Que ele fica separado do bolso da nossa calça, que é onde coloca de fato a mão e que vai segurar a mão, tá? E esse outro tecidinho é esse aqui, ó. Que se chama, então, o fundo do bolso, tá? Então, ele vai pegar uma parte da cintura lá em cima, ele vai pegar o buraco onde a gente vai colocar a mão, essa abertura, vai pegar a curva do quadril e o comprimento. Então, aqui já vimos todas as partes para a construção do bolso. Que eu preciso ter a minha calça, eu preciso ter o fundo do meu bolso e o meu bolso. Então, esse aqui vai ser costurado aqui, ó. Ó ele ali. E vai vir esse outro grandão aqui, que é o que vai tapar
o meu buraco, que vai ficar por trás aqui do buraco da abertura da calça, ó. Pronto, completou a minha calça. E aqui a gente coloca a mão. Então, é bem importante, tá? A gente entender como que funciona essa parte no corpo, o que que é isso no corpo, para conseguir entender, então, essas partezinhas de molde, tá? Além disso aqui, a gente tem o cos. E aí tem uma coisa, porque lá na base, quando a gente constrói a base, nós temos o chamado pence. Vou apagar aqui o bolso. E o que que é a pence? A pence, ela aparece aqui, ó. O que que é a pence? A pence é uma ferramenta de ajuste do corpo. Olha só, se a gente pegar, deixa eu pegar o manequim aqui e colocar mais para trás. Aí. Então vamos lá. Eu tenho um ápice de volume aqui, tá? O meu bumbum é a parte mais volumosa. E aí eu tô criando essa peça até a minha cintura. Repara que aqui na cintura eu não tenho a mesma quantidade de volume que eu tenho aqui no meu bumbum. Então, esse excesso de volume que eu vou ter, essa sobra de tecido que eu vou ter aqui, eu preciso fazer alguma coisa com ela. Eu preciso ajustar essa peça, tá? Então, vamos pensar assim. Esse é o meu tecido. E eu tô colocando o meu tecido no corpo. Ele vai encontrar a parte mais volumosa do meu corpo aqui. Repara que ele não gruda, ele não encontra na minha cintura, tá? Porque ele não se adapta, ele não se ajusta por conta. Então, a gente precisa criar um mecanismo, uma ferramenta que ajude ele a se grudar no corpo. E aí, uma dessas técnicas, uma dessas ferramentas que a gente tem é a pence, tá? Que a pence é, então, sugar esse volume, esse excesso de tecido que eu tenho, para fazer com que ele se encontre no meu corpo, tá? Então, a base, que é esse molde, né, que conta a forma do nosso corpo, a base, ela vai ter uma pence. E aí vocês vão perguntar, mas a minha roupa não aparece essa pence. O volume existe no molde, mas a gente sempre tem que trabalhar esse volume. A gente vai fazer alguma coisa com esse volume, tá? Vai transferir ele para algum lugar, vai eliminar de alguma forma. A gente precisa trabalhar esse volume, mas é importante saber que ele existe, ele tá aqui e a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Então, a pence que aparece na base de vocês é isso aqui, é esse ajuste, tá? Para que o tecido se encontre no corpo realmente, porque ele não vai fazer isso sozinho, ele não consegue atingir, né, um volume grande e um volume pequeno ao mesmo tempo. Ele precisa desse ajuste, tá? Então, a pence é isso aqui. E a pence, a gente costura, né, dentro. Então, ela fica um volume dentro da peça. Quando ela fica toda na peça, ela fica costurada. E quando a gente elimina ou transfere ela para algum lugar, aí ela, né, vai ser... Enfim, vai depender do que a gente vai fazer. Se vai eliminar, ela vai sair. Se vai transferir, ela vai para outro lugar, tá? Então, vamos ver o que a gente vai fazer com a pence ali na calça agora. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Temos uma pence aqui. E aí, o que acontece? Ela vai estar dividida, ela está aparecendo tanto no volume do meu cos, daqui para cima, quanto da minha calça, tá?
Então, o que que vai acontecer? Como a gente estava trabalhando aqui a calça, parte de baixo, eu já vou trabalhar esse pedacinho de pence aqui agora, tá? Então, a gente tem esse pedaço de volume que, se a gente não quiser costurar, não quiser que ele apareça na nossa peça, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Então, vamos imaginar que tem aqui 2 centímetros de pence. E eu vou eliminar, porque eu não quero costurar ele, não quero que fique aparecendo. Então, eu posso dividir, olha só. Eu vou colocar 1 centímetro aqui, vou tirar, eliminar 1 centímetro aqui e vou eliminar 1 centímetro aqui. E aí, com isso, a gente tirou fora o volume da pence, tá? Então, aqui. Vou colocar de outra cor. Tiramos 1 centímetro ali e 1 centímetro aqui. Certo? Então, esse pedaço de pence aqui já foi. Agora a gente vai trabalhar o cos. E aí existem 2 tipos de cos. O cos anatômico e o cos reto. Qual que é a diferença? Cos reto é só uma tira reta realmente, tá? E ela não é indicada para todo tipo de peça. Por quê? Porque se nós temos diferença na nossa cintura, tá? Então, a cintura, a circunferência menor. Daqui para cima eu começo a crescer e daqui para baixo eu começo a crescer. Aqui em direção ao busto e daqui para baixo em direção ao meu quadril, tá? Então, o que que acontece? Se eu tô crescendo, conforme o tamanho que eu crio desse meu cos, ele vai ter diferença também. Se eu faço reto, ele não vai conseguir pegar a medida que é menor e a medida que é maior. Então, isso é aquelas peças que a gente coloca e que a cintura fica folgada, sabe? Que ela não encosta no corpo. Provavelmente foi feito com um cos reto, tá? Quando que é indicado usar um cos reto? Quando o cos for estreitinho, pequenininho, porque aí a gente não vai ter tanto essa diferença da parte menor para a parte maior, tá? Então, se é pequenininho, se é estreitinho, não tem tanta diferença. Então, esse cos vai se adaptar. Ou então, quando a gente trabalha peças, sabe como esses shorts que tem metade, ele é reto, tá? E atrás tem algum elástico, aí é ok de trabalhar o cos reto, porque daí o elástico vai fazer essa função de ajustar na peça, tá? Quando não for esse caso, e se quiser uma peça ajustada na cintura, a gente precisa trabalhar o cos anatômico, tá? E anatômico por quê? Porque ele acompanha a anatomia do corpo, tá? Essa forma, essa circunferência, certo? Então, para ele acompanhar essa circunferência do corpo, a gente precisa eliminar essa sobra de volume que tem aqui. Porque isso aqui a gente viu que é um excesso de tecido, né? Para poder acompanhar o corpo. Do quadril, que é a parte mais larga, para a minha cintura, que é a mais fina. Então, eu tenho uma sobra de tecido. E se eu quero que esse cos fique coladinho no meu corpo, eu preciso eliminar essa sobra de tecido, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu apagar aqui. Essa sobra que tem aqui, quem tá fazendo aí no papel, né? Eu tô aqui no quadro, não vai ter como. Mas pra gente eliminar essa sobra, a gente dobra exatamente esse volume em cima desse volume. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Desenhar o cos.
cos, tá? Então, aqui centro da frente e aqui a lateral. E aqui esse excesso de volume que a gente tem. Como é que eu vou eliminar esse excesso de volume, então, para deixar a minha peça ajustada? Eu dobro, ó, um em cima do outro. Ó, dobro um em cima do outro. Exatamente a linha onde inicia o volume de excesso e onde termina. Dobrei. E aí eu preciso fazer um acerto de cintura aqui, ó, tá? Tanto em cima quanto embaixo, para que não fique com essas escadinhas aqui. E eu vou fazer isso tanto no meu cos da frente quanto no meu cos das costas, tá? Faz o ajuste em cima e o ajuste embaixo, tá? E aí, então, fechei. Vou fechar o meu cos aqui. E repara como ele ficou curvadinho. Como ele levantou. Porque ele já tá acompanhando a curva do corpo. Porque o corpo não é reto, tá? Então, no momento que eu tiro o meu volume, ele cresce, ó. Ele sobe, tá? Então, da cintura, parte mais reta, ele sobe. Porque aqui a gente tem volume de quadril, tá? Então, ele vai acompanhar essa curvinha. A gente vai fazer isso tanto no molde da frente, quanto no molde das costas. Oi, Nadi! Amiga, boa tarde! Certo? Então, vamos fazer isso. E aí, o molde vai ficar assim, então. Centro da frente, aqui. Cintura. Aqui a gente tinha, né, o comprimento dele. E ele subiu em direção à lateral, ó. Aqui tá ele prontinho. Deixa eu até fazer mais embaixo. Pra caber o das costas, ó. O molde da frente com a pence já fechada. E aí a gente vai pegar o molde das costas com a pence fechada também e vai unir agora eles na lateral para fazer esse cos inteiro. Porque se a gente olhar para nossa calça, o cos é inteiro, das costas até a frente, tá? Não tem costura, então é um molde inteiro. Então a gente faz primeiro um pedaço, como a gente fez aqui na frente, vai trabalhar a pence no molde das costas também, e depois a gente vai juntar eles, ó, aqui, lateral com lateral, ó. E aí ele vai ficar assim, ó. Oh, uma curva. E isso aqui, essa curva, ela compreende um lado do meu corpo, seja esquerdo ou direito. Então, eu preciso duplicar. Aqui onde eu tenho, né, centro da frente ou centro das costas, eu preciso duplicar, espelhar, tá? Para que eu tenha também... Agora vai passar aqui em cima. Ó. Pro outro lado. E por isso ele se chama anatômico, porque ele é curvado, entendendo a curva do nosso corpo. Então, essa é a forma de fazer um cos anatômico, tá? E ele só vai funcionar se fechar a pencezinha, eliminar aquele volume, certo? Então, para nossa calça aqui, a gente já entendeu que temos um cos anatômico. Como fazer esse cos anatômico? Temos a parte da frente da calça e o bolso, que tem esse pedaço aqui inteiro
que é a parte que aparece aqui, né? Onde a gente coloca a mão, é o que vai ficar por trás da nossa mão. Se eu colocar a mão, ó, é o tecidinho que tá aqui, ó, por trás da minha mão, tá? Então, é esse pedaço aqui de bolso. E nós temos também o fundo do bolso, que é essa parte que não aparece, porque ela tá costurada aqui na abertura. Que é, então, ó, quando eu coloco a mão, não sei se tá aparecendo, tô levantando aqui, mas não sei se tá aparecendo. Quando eu coloco a minha mão, ó, tem um tecidinho aqui. Então, fica um saquinho ali, né, para que a gente coloque a mão. Se pensar na frente, então, temos tudo isso de molde. Cos, frente, o bolso e fundo de bolso. E agora vamos trabalhar costas, então. Vamos para as costas da calça. Costas. Temos cintura, um gancho bem maior, um quadril e o comprimento da perna. E por que o gancho das costas é maior? Porque tem o volume do bumbum. Então, começa na cintura e vai entrar aqui, vai fazer todo o contorno do bumbum e vai até lá o entrepernas, que a gente chama, tá? Então, precisa, né, de uma curvatura maior, porque nas costas a gente tem um volume maior, tá? Oi, Keilinha! Então, aqui, comprimento da calça. Mesma coisa, lembra que a gente determinou lá a altura do cos, que a gente tinha determinado 4 centímetros, vai ter a mesma altura aqui. Nas costas também temos a pence, que é uma pence inclusive maior que na frente, porque temos mais diferença de volume entre cintura e quadril nas costas, tá? Então temos o cos, a pence. E aí o que a gente quer construir na calça das costas? Podemos fazer uma pala, que é bem comum nas calças, e podemos fazer um bolso chapado. Isso aqui é bem comum, então, na parte traseira das calças, tá? Laís, olá, tudo bem? Então, vamos lá. O cos, a mesma coisa, tá? Vou tirar meu cos aqui em cima. Então, cintura, centro das costas, lateral e a parte inferior do cos. Volume da minha pence eu vou fechar. Vou colar um em cima do outro, como eu fiz aqui. Então, tenho o centro das costas, a minha cintura, parte inferior do cos e a lateral. E aí eu vou, ó, fechar. Cruzo uma linha em cima da outra, eliminando esse meu volume extra, tá? Fechei aqui, então, o meu cos. Vou fazer isso. E aí, como é que ele vai ficar? Bem curvadinho, anatômico, porque eu tirei o volume dele, ó, o volume extra. Deixa eu tentar fazer mais. Aí. Então, aqui, centro das costas, que é o gancho, centro das costas. Aqui, L de lateral, tá? Agora, a gente tem essa pala. E aí, eu vou representar ela aqui, ó. A parte que une com o cos, tá aqui. A parte do meu gancho, aqui. Curva de quadril. E aqui, essa curva de estilo, tá? Que alguns fazem bem acentuado, outros fazem mais suave, depende de como gosta. E aqui, volume da pence. Mesma coisa,
precisamos fechar essa pence, tá? Então, vou fazer aqui. Aqui, tá? Então, a lateral, a parte que vai unir com o meu cos. Ai, querida Laís, obrigada! A parte do meu gancho e a curva de estilo aqui, tá? Que vocês têm liberdade de fazer como gostam. E aí, a gente vai fechar essa pence. Vai cruzar, então, uma linha em cima da outra, ó. Fecho a pence. E vou fazer o meu acerto de cintura e aqui de baixo também, tá? Para não ficar com esse biquinho aqui. Feito, ó. Fiz o meu acerto aqui na cintura e aqui na parte de baixo também, tá? Então, agora, a minha pala vai ficar, ela prontinha, vai ficar mais arredondada, acompanhando também a curva do meu quadril. Com a pence fechada. E aí a gente tem a parte inferior da calça. Então vamos lá, onde é que eu vou desenhar aqui? Vou fazer aqui, acho que aparece. Então a gente tem a curvinha, que é onde vai encontrar essa pala. Repare então, né, que essa curva tá de caída em direção ao meu gancho. Aí eu tenho o resto do meu gancho aqui. Vou ter volume de quadril. E depois o comprimento da perna. Tá aparecendo? Acho que tá. Aí. Então, essa é as costas da minha calça. E aí, agora, o que tá faltando de molde é o nosso bolso chapado, tá? Que ele é bem simples de fazer. A gente vai desenhar exatamente como quer que ele fique pronto, tá? Então, eu vou desenhar lá a abertura dele, parte aqui de cima, as laterais e o biquinho aqui de baixo. Pronto. Então, eu determino o tamanho que eu quero dele. Olá, olá, Jonathan. Tá? Determino aqui o tamanho que eu quero dele. Então, sei lá, de abertura eu vou colocar 15 centímetros, de comprimento 12, enfim, ou ao contrário. Vocês vão determinar o tamanho que querem para esse bolso. E aí, a gente precisa incluir o que chama de margem de costura. Por quê? Se eu construir ele do tamanho que eu quero que ele fique pronto nessa calça, quando eu costurar ele, se eu não colocar a margem de costura, ele vai comer dessa medida aqui. Vai entrar nessa costura a medida que eu quero dele pronto. Então, ele vai acabar diminuindo. Então, por fora desse bolso, a gente precisa incluir a margem de costura, tá? Então, a gente vai colocar uma margem de costura aqui na abertura, que costuma ser uma margem maior para poder virar uma ou duas vezes, tá? Para deixar essa abertura limpinha. O que é uma abertura limpinha? Quando a gente vira, não vai aparecer aqui. Quando vira a boca
do bolso de não aparecer o tecido, tá? De não aparecer o tecido desfiando. Então, a gente precisa fazer com que ele dobre para dentro e mesmo que eu coloque a mão e puxe esse bolso, não vai aparecer esse acabamento do tecido, tá? Então, uma margem aqui e margem de lateral. Para que eu possa virar essas bordas e costurar para que ele fique pronto depois aqui, tá? Todos esses moldes precisam incluir margem de costura, tá? Na base, normalmente a gente não tem margem de costura. Algumas empresas trabalham nesse formato de colocar a margem de costura já no molde da base, mas não é todos. E é uma prática mais difícil de trabalhar, tá? Tem que ter bastante habilidade para trabalhar assim e não se confundir, tá? Então, normalmente, a base não tem margem de costura e cada pedaço de molde que a gente tira precisa incluir, então, a margem de costura. E essa margem de costura vai depender do maquinário, onde que ela vai passar para entender qual é o tamanho dessa margem, tá? Então, aqui só para a gente entender que precisa ter essa margem e qual molde, né, que compreende essa calça, o que que tá falando dessa calça. Beleza? Então, é mais ou menos isso. Na frente, como a gente viu, tinha o cos, né? O bolso, o fundo de bolso e a frente da calça. E aqui nas costas, a gente tem também o cos. Criamos uma pala, um bolso chapado e a calça, tá? Esse pedaço de cos aqui é aquele pedaço de cos que a gente vai juntar com o da frente, tá? Vou colocar aqui em cima. Então, vou colocar aqui, ó, exatamente como ele tá aqui, ó. Centro das costas, lateral. O meu centro das costas vai ser espelhado, porque esse é um lado das costas esquerdo, por exemplo. E aqui é o meu centro das costas direito. E na minha lateral, então, fechei costas inteiro aqui. Aqui é a minha lateral do corpo. Eu vou prender o meu cos da frente. Os dois já com a pence eliminada, para que fique anatômico. E é isso. Então, essas são as principais partes de molde dessa calça que a gente fez. E era isso que eu tinha para mostrar hoje aqui para vocês. E logo, logo eu apareço para trazer mais interpretações e entender como que funciona isso no nosso corpo, tá bom? Boa tarde, um rico sabadão aí, um ótimo final de semana para todo mundo. Um beijo, beijo, até mais!